Pare agora de estudar da maneira que você fez até então. Eu vou te mostrar no vídeo de hoje formas de você assimilar muito mais, mas economizando tempo e destravando o teu cérebro. Fica comigo que o episódio de hoje é para quem quer inovar mais e destravar novas habilidades. Depois da vinheta. Fala galera, aqui é o Guilherme Massa, eu sou especialista em inovação e estou aqui no Massa Demais toda segunda-feira para falar de inovação, de tecnologia, novas habilidades, de startups, de tendências, enfim, de tudo que esse mundo em grande transformação está trazendo e você quer aprender sempre, fica ligado aqui no meu canal. No episódio de hoje a gente vai falar sobre como aprender coisas novas. Afinal de contas, todo mundo que quer inovar precisa aprender coisas novas, novas habilidades, mas para aprender muitas vezes é cansativo e a gente está preocupado em como otimizar o nosso tempo, de como aprender mais com menos esforço. E eu vou te mostrar no dia de hoje que é possível fazer isso, que dá para driblar o nosso cérebro com 7 técnicas super simples para você aprender e colocar isso na tua rotina de desenvolver novas habilidades. Vem comigo! Primeiro ponto que a gente precisa entender antes das 7 dicas é esse conceito da neuroplasticidade. Ele já está sendo muito falado na última década e ele ajuda a entender o que significa o aprendizado. De uma maneira muito breve, a neuroplasticidade ela diz respeito à nossa capacidade cerebral de formar novas conexões. Algo que lá atrás era refutado pela ciência, mas que hoje já foi estudado e é comprovado. O cérebro desenvolve novas habilidades e desenvolve novas conexões. Isso é a tal da neuroplasticidade. Mas para desenvolver essa neuroplasticidade, a gente precisa de ideias novas e de aprender como conectá-las de uma maneira diferente, reforçar aquelas ideias que são importantes para nós, para que o cérebro vá guardando essas habilidades. A questão aqui é como fazer da melhor maneira. Existem sim formas de aprender melhor e mais rápido. Talvez você ainda fique meio desconfiado ou desconfiado, mas já existe comprovadamente, né, cientificamente. E aqui no meu canal, como eu quero estimular você a desenvolver esse foco em inovação, certamente você vai descobrir hoje um atalho para habilidades que você nem imaginava. E eu elenquei aqui um framework desenvolvido por mim de 7 dicas de como tunar o seu cérebro. Vamos para ele aqui. O framework eu apelidei aqui de FAPRESE, né? É um acrônimo, né? De que a gente vai falar de foco, capacidade de ter atenção, o alerta de manter o seu estado de atenção e de concentração por mais tempo, as pausas, as repetições, a explicação, né? A capacidade de explicar aqui no primeiro E, o sono e o erro, de como que a gente aprende com os nossos erros. E eu vou passar cada um deles e você vai ver como eles são técnicas poderosas para te ajudar a desenvolver as suas habilidades. O primeiro deles é o foco, e daí tem um estudo da Microsoft que mostra que a atenção média do ser humano caiu de 12 segundos lá no início, né, de 2000, na verdade, para 8 segundos só em 2024. Redes sociais, a vida muito conectada, excesso de informações tem dispersado a nossa atenção. E daí aqui tem um método muito fácil, já bem consolidado, que é o método Pomodoro, que basicamente vai te dizer que reserve tempos, né, janelas de 25 minutos para estudos, para atividades que exijam foco, e em seguida faça pequenas pausas. E vai rodando esse ciclo ao longo do dia, às vezes com pausas um pouco maiores, às vezes com apenas 5 minutos de break. O livro Deep Work, do Cal Newport, ele te ensina também como ter um foco total em uma atividade e eliminar o máximo das distrações. Que hoje é tão difícil, né? Com notificações, com reuniões o tempo todo, com compromissos o tempo todo. E tem hora que a gente precisa, sim, de um trabalho que ele chama de profundo. E aqui nessa hora foque nesse trabalho profundo e pare todo o resto. E ajuda isso a ser transformado num hábito. Por exemplo, o Bill Gates, fundador da Microsoft, usa desse tipo de técnica quando ele quer ter uma leitura profunda
em que ele consiga absorver o máximo das informações. Então aqui a primeira dica é foco. Segundo é o A aqui do FAPRESE, que é o alerta, ou seja, a gente precisa ter a capacidade do corpo perceber que nós estamos sensíveis a informações novas do nosso ambiente. Aqui a adrenalina, ela é fundamental para fortalecer a memória, porque ela estimula a amígdala cerebral, né? Que é uma parte do nosso cérebro, lá um pedacinho do nosso cérebro, lá no meio, né, do cérebro, responsável por regular as nossas emoções, em particular a capacidade de sentir prazer. Então a adrenalina aqui não é para gerar aquele estresse ruim, mas muito para estimular através, né, o cérebro, a partir da amígdala, a entender que aquelas novas memórias que estão sendo desenvolvidas geram satisfação. Isso aqui, quem diz, é um estudo do James McCall, que fala ali de como consolidar boas memórias. Aqui tem duas técnicas, né? Uma é o Wim Hof, que é um holandês aí, de certa maneira até polêmico, que é conhecido como Homem de Gelo, né? Ele vivencia experiências de temperaturas abaixo de zero, assim, extremas, né? Já foi recordista mundial de mergulho e de travessias ali em situações geladas, né? Situações que o cara fica menos 50, 60 graus. E ele é muito famoso por palestras motivacionais em que ele ensina um método próprio dele, que apesar ali das controvérsias de algumas partes, mas uma parte específica desse método fala de uma exposição ao frio para atividades após, né, essas atividades estressantes, como uma forma de você aumentar a sua concentração. Isso é inclusive usado por alguns atletas da NBA, porque eles percebem que o frio, na ciência, na verdade, já comprovou que o frio ajuda em ter capacidades de resposta anti-inflamatórias. E anti-inflamatório ajuda que o corpo consiga manter por mais tempo o foco, né? Então, quase como pôr aquele gelinho, né, que a gente faz aqui quando tem alguma atividade intensa, como os atletas fazem após uma atividade física grande. Então, em vez do corpo só relaxar de uma vez, ele vai recuperar de uma maneira mais otimizada, e com isso tudo aquele estresse que não necessariamente era físico, né, que você estava cumprindo, era mental por conta das novas habilidades, né, dos novos aprendizados, você evita que o seu cérebro fique estressado, anti-inflama o seu corpo. E também o escritor Tim Ferriss, que é muito conhecido nos Estados Unidos por ter sido investidor anjo e também parte do conselho, por exemplo, da Evernote, do Facebook e até do Twitter. Ele defende que a gente consuma café não antes de uma atividade que você precisa de foco, mas depois. Afinal de contas, você já teve o foco, já aprendeu, e o que ele quer é que o corpo continue assimilando aquela informação com nível alto de concentração, e para isso ele diz que beber café ajuda a manter esse nível de concentração para que o aprendizado se prolongue. Então aqui no Fá já passamos aqui pelo foco e o alerta. Agora vamos para o P, que é a pausa. Claro que você não consegue ser 100% otimizado o tempo todo. Você precisa de pausas. Mais do que isso, as pausas elas são fundamentais para o corpo assimilar o conhecimento. Então aqui, segundo um estudo da Drawing Group, eles indicam aqui pausas geralmente de 57, de 17 minutos a cada 50 minutos de atividade intensa. E dizem que isso aumenta em torno de 20% a produtividade. Quase que, vamos aqui arredondando, né? Pare 15 minutos, trabalhe 50 ou 45. Se você quer fazer ali um redondinho, né, numa hora, isso vai elevar a sua produtividade. O método Pomodoro também faz essas pausas. Então dialoga muito aqui, né? Isso aqui está embasado cientificamente num efeito que é chamado efeito Zeigarnik, que é um fenômeno psicológico que foi descoberto já há algumas décadas, que aponta que a gente memoriza melhor, na verdade 90% melhor, informações de atividades que ficaram incompletas. É isso mesmo. Aqui a sacada aproveite que seu cérebro fica alerta quando você não termina as coisas. Mas calma lá, não é para procrastinar. Aqui a questão sabe aquela sensação de que o episódio da sua série favorita terminou justo no ápice e você fica ali fervilhando com tudo que aconteceu no episódio, esperando o próximo? É exatamente essa sensação de manter a sua cabeça sintonizada com tudo que aconteceu
que o efeito Zeigarnik trabalha. Então, ele mantém a sua concentração em cima de uma atividade que não foi concluída. Sabe, às vezes, aquele pensamento que você fica a semana toda falando, preciso resolver isso aqui, preciso resolver isso. Então, aqui o segredo é você dividir o seu tempo do dia, ou até de uma semana, de um período, com atividades que são mais extensas, para que você volte naquela atividade várias vezes, como uma maneira de recuperar aquelas informações durante esse período. Não é à toa que quando a gente vai se dedicar, né, especialmente no método Pomodoro, você volta, né, em ciclos mais rápidos, né, então pausas menores, mas volta em atividades ao longo do dia, para que toda aquela informação que você estava desenvolvendo, ela seja recuperada. E assim a sua mente vai se mantendo alerta desses novos conhecimentos, né, mostrando para o seu cérebro que aquilo é algo importante e que você precisa daquilo num nível rápido, né, de prontidão. E aquelas informações que estão em stand-by, elas vão ficando mais vívidas, né, mais presentes. Daí vamos para o R, que são as repetições, mas são repetições espaçadas. O que isso significa aqui? Sabe aquela frase do feito é melhor que perfeito? Bem, ela funciona bem quando a gente quer tirar uma tarefa da frente, mas quando diz respeito a estudos mais aprofundados, talvez ela não seja a forma mais otimizada. Isso porque o pesquisador, né, um dos primeiros pesquisadores da psicologia, o Hermann Ebbinghaus, ele foi a primeira pessoa a pesquisar sobre testes de inteligência. E o que ele descobriu é que quando a gente estuda de uma maneira, de modo espaçado, ou seja, ao longo de vários dias e períodos, essa é a forma mais adequada de reter informação. Em outras palavras, quando a gente vai lá para a escola, em que a escola revisita o conteúdo ao longo dos anos, eu vi equação de segundo grau lá no 9º ano e depois eu volto no ensino médio, no 1º, no 2º, no 3º, e alguns alunos falam, nossa, está repetindo a aula. Exatamente por isso. A ciência já comprovou que quando a gente volta a alguns conteúdos, a alguns conhecimentos, isso vai mostrando para o cérebro de que aquilo é importante e de que aquele conhecimento precisa ser aprimorado. Os aplicativos de hoje em dia para ensino de idiomas, por exemplo, o Duolingo, que talvez você use aí em casa, eles fazem essas repetições espaçadas. Repare que algumas das aulas, né, ao longo da semana, ao longo de um mês, elas meio que recuperam coisas que você já fez. Que talvez você fale assim, nossa, mas está repetitivo. Justamente porque eles sabem que na neurociência essa repetição é fundamental para você aprender. Mas o ponto não adianta repetir tudo no mesmo dia. Sabe aquela coisa lá, ficar escrevendo a mesma coisa na lousa, no caderno 1000 vezes no mesmo dia? Talvez só estresse o seu cérebro e cause essas inflamações que atrapalham a gravar informações. Aqui o que a gente quer é que ao longo do tempo essas tarefas saiam daquele lugar só mecânico para um lugar de consciência. Então, repetições espaçadas. Seguindo aqui o nosso framework do Faprese, nós vamos para as explicações. Uma outra forma, né, de aprender, de reforçar o que a gente aprendeu é tentar explicar para as pessoas, ou às vezes para nós mesmos, o que a gente aprendeu. E isso aqui é uma parte de uma técnica tirada lá do Prêmio Nobel de Física, o Richard Feynman, que ele desenvolveu essa técnica que nos ajuda a explicar, que diz, na verdade, que a gente deveria saber explicar coisas extremamente complexas de maneira simples, como forma de mostrar ao nosso próprio cérebro que a gente ainda tem lacunas de conhecimento. Então, se eu não consigo explicar algo, é porque me falta informação ou porque eu não fiz conexões novas no meu cérebro a ponto de me fazer explicar de uma maneira diferente do que eu aprendi, para que assim eu consiga fazer aquela informação sedimentar. Sabe aquela história de explica como se fosse para uma criança de 5 anos ou como se fosse para sua avó? Pois está embasado cientificamente na técnica Feynman. E isso envolve muito da neuroplasticidade, né? Desenvolver formas novas de explicar. O penúltimo elemento aqui é o sono. O sono, ele diz que
O Matthew Walker, no seu livro Why We Sleep, ele diz que uma noite mal dormida faz com que a retenção da informação daquele dia seja perdida em 40% a mais do que num dia bem dormido. E isso é crítico, porque no fim a gente realmente precisa dormir para recuperar o corpo, para muitas das qualidades do corpo. Mas aqui o fato é, a solução não é outra. Durma bem e sim, faça pequenos cochilos. Tira sua siesta ali ao longo do dia. Pelo seguinte, quando a gente tira esses pequenos cochilos, e também numa noite bem dormida, a gente passa algumas vezes ao longo da noite, ou passa rapidamente ali na siesta, no estágio 2 do sono, que é o estágio responsável por jogar aquela memória de curto prazo para de longo prazo. Ou seja, num dia em que você tem muitas atividades, você tirar pequenos cochilos te ajuda a fechar um capítulo, jogar no arquivo e voltar fresco para mais memória de curto prazo ser trabalhada. O LeBron James, por exemplo, que é do time da NBA aí do Los Angeles Lakers, um dos maiores jogadores da história, ele coloca na rotina de treinos, né, de preparação dele, dormir 9 horas por dia e tirar alguns pequenos cochilos de 20 minutos como parte do treinamento, porque ele quer que o seu corpo esteja sempre disposto, né, bem preparado para ter grandes momentos de concentração. Então não adianta você estender o seu dia de trabalho por mais tempo, mas está com a mente muito cansada. Ele prefere dormir um pouquinho, voltar acordado. Também o pessoal que faz travessias, né, de barco assim, em grandes distâncias, como a família Klink, por exemplo, eles também dizem isso, né? Eles dormem pouquinho, acordam, faz atividades, dorme um pouquinho, justamente para a cabeça estar sempre fresca e você não deixar passar coisas que são importantes. Vamos para o último item, que são os erros. Sabe aquela história de é fundamental para o aprendizado aprender com os erros? Pois é, errar é algo que a professora Amy Edmondson já descobriu ali pela ciência de como que a gente faz para errar bem, errar certo. Ela comprovou a máxima de que a gente aprende muito com os erros porque eles liberam a tal da acetilcolina no cérebro, que é um neuromodulador fundamental para janelas de neuroplasticidade. Em outras palavras, se você não erra, você não tem aquele alarme do cérebro, né, aquela substância no cérebro dizendo não faça dessa forma, existe outra. E daí você talvez fique preso em algo que te explicaram, mas que você nunca praticou. O ponto aqui é que a Amy Edmondson explica que existem vários tipos de erro, e o que a gente está buscando são os erros inteligentes, ou seja, aqueles que são feitos em contextos complexos, em que a gente não sabe ainda o resultado final que vamos encontrar. Por exemplo, quando nós estamos estudando, você está assimilando informação, mas na prática você vai verificar o que funciona bem, o que não é bem daquele jeito, o que não encaixa tanto ainda na tua rotina e os buracos que você tem na tua janela de aprendizado. Por exemplo, vou usar aqui o roteiro do vídeo e daí eu quero ver se o DeepSeek ou se o Perplexity, que são ferramentas de inteligência artificial generativa, funcionam melhor que o ChatGPT. Cara, por mais que eu estude, a única forma de comprovar se funciona é sentando e comparando, usando as ferramentas. Só que aqui, para ter erros inteligentes, eu preciso de uma etapa fundamental, que é definir um critério de sucesso. Saber exatamente como que eu vou definir se uma ferramenta é melhor que outra. Por exemplo, uma hipótese pode ser se essas ferramentas vão me dar um roteiro mais detalhado, mais passo a passo, ou se vai ser superficial. Pode ser o meu critério, pode ser diferente do seu. Então aqui o ponto é de entender antes o que quer dizer deu errado, para que na hora que aconteça você saiba avaliar o porquê aquele erro vai te ajudar a descobrir uma melhor forma de fazer. Era só confrontar com a sua expectativa. Caso contrário, o que ela diz é que a gente estará cometendo erros, por exemplo, por negligência, por falta de concentração ou por incompetência, por falta realmente de conhecimento sobre uma área que você precisava. Então aqui não existe aprendizado real sem colocá-lo em prática para que o seu cérebro fale. Aquelas memórias de longo prazo se tornam práticas e que você agora de fato desenvolveu uma nova competência. Aqui eu quero deixar uma dica para vocês, que eu dei 7 elementos aqui, 7 técnicas do FAPRESE, mas não sai aplicando tudo de uma vez. Escolha uma
pratique por uma semana, depois volta aqui nos comentários e diga o que você achou. Legal? Obrigado pela tua audiência, não esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal, ativar os sininhos das notificações e compartilhar aí com a tua galera. Semana que vem tem mais aqui no canal, massa demais. Muito obrigado.